Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 1 a seguir. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 1 a seguir. Vamos ler. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvidos cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Amém. Aplauda, Senhor, e pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. O tema que o Senhor colocou no meu coração hoje é Pentecostes. Amém? E hoje também finaliza o nosso jejum de 50 dias. Quantos participaram do jejum aqui? Amém? 50 dias, mas eu creio que o Senhor derramou e continuará derramando o sobrenatural sobre as nossas vidas. Muito bem, nós lemos um texto muito conhecido dos amados irmãos e da amada igreja, aonde um evento aconteceu num cenáculo ou numa casa. A Bíblia não diz de fato o lugar aonde aconteceu o derramar do Espírito, que foi profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. O profeta Joel declarou que chegaria um tempo aonde o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne.
E esse termo carne, no hebraico quer dizer bazar. O que significa isso? Significa que esse derramar do Espírito seria sobre toda a humanidade. Mas não é toda a humanidade, simplesmente dizendo, mas sobre toda a humanidade que crê em Jesus. Quantos creem em Jesus nessa noite? Então fala para o seu irmão, se prepare, porque de repente, o Pentecoste vai chegar na sua vida ainda essa noite. A questão é, querido, que nós como cristãos, nós estamos perdendo a fome, nós estamos perdendo o desejo, nós estamos perdendo o anseio de viver de fato um Pentecostes. Eu me lembro no tempo da minha conversão, querido, eu me converti numa igreja muito pequenininha, aonde tinha mais ou menos 30, 40 membros, mas ali havia um mover e uma glória de Deus sobrenatural. Dali paralíticos andavam, ali cegos enxergavam, ali surdos ouviam, ali o coxo saltava de alegria. Eram 30 pessoas, 40 pessoas no culto de domingo, mas a glória da segunda casa sempre foi maior do que a primeira. Por quê? Porque na primeira casa havia beleza, havia estrutura, havia ouro, havia prata, havia bronze, e tudo isso se passou porque virou uma idolatria. Mas veio a segunda casa, aonde somente a glória do eterno é suficiente. Por isso que nós precisamos entender nessa noite, o derramar do Espírito Santo vai muito mais além daquilo de viver apenas uma experiência pessoal. Muitos estão vindo para a igreja, se convertendo apenas por uma experiência. O Senhor me curou, muito bem, glória a Deus, que sirva de testemunho para a edificação. Mas o único que liberta e convence é o Espírito do Senhor. E quando eu entendi isso no meu espírito, há 20 anos atrás, eu nunca entrei, querido, num gabinete pastoral, para ser corrigido ou exortado. E não falo isso por orgulho, eu falo isso porque eu entendi as Escrituras. Você não precisa de ajuda, pelo contrário, eu estou no pelo do meu pastor todo o tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou mergulhado nas Escrituras, o Espírito Santo me ensina acerca de todas as coisas, ou seja, começa a derramar um Espírito sobre a carne. Acontece que nós, o cristão moderno, não quer se sacrificar, não quer orar, não quer meditar na palavra, ele quer como se fosse um iFood. Eu vou no pastor, eu vou no líder, eu vou no irmão, eu vou na tiazinha, né, com todo respeito, que profetiza, que tem a revelação, que a minha vida vai se resolver. Não, querido, o seu estado inicial, o seu estado final será pior do que o primeiro. Por quê? Porque não conheceu a verdade. Mas quando de fato nós conhecemos a verdade, há um derramar do Espírito sobre as nossas vidas. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, não se trata mais de nós, mas se trata dele. Nós adoramos nessa noite com canções cristocêntricas, aonde o nome de Jesus foi elevado e glorificado. A maioria das canções hoje fala mais da emoção do homem, daquilo que ele está passando, do que o próprio Deus. E muitos dizem que certas canções cristocêntricas não são comerciais, então são aceitas. Por quê? Porque não mexe com o ego, não mexe com as emoções. Ei, querido, o céu não é para os emocionados. O céu não é para os emocionados. Os céus é para os filhos que reconheceram Cristo como seu Salvador. Quando lemos Atos 2, Lucas nos narra um fato histórico importante, o cumprimento da promessa do Pai em enviar o seu Espírito Santo.
ele narra o que aconteceu. 2 grupos receberam o Espírito Santo naquele mesmo dia: os 120 no início e os quase 3.000 no final. Foram pessoas em experiências diferentes. Ou seja, no derramar do Espírito, no cumprimento da promessa de Joel, havia apenas 120 pessoas, mas dessas 120 havia 500 antes. Algumas desistiram, e 120 permaneceram unânimes em oração, aguardando a promessa. Muitas pessoas deixam de receber aquilo que Deus está derramando, porque desistem, abandonam, largam o arado e começam a voltar para trás. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: não saia da onde eu te coloquei. Não saia. Pessoas vão começar a tentar te manipular. Pessoas vão tentar te desprezar, tirar você de lado, não colocar você em certas coisas. Mas entenda, quem te escolheu foi Deus, e o homem vai cair. Quando Deus escolhe, querido, os deuses de Baal caem por terra. Na conferência de homens eu ministrei um pouco sobre Adão e Caim, e eu usei um outro termo, mas eu quero abordar um pouco esse assunto, porque Abel e Caim. Caim matou Abel, querido. O que Caim era de Abel? O que Caim era de Abel? Vira para o seu irmão e vê se ele é seu irmão em Cristo. Fala para ele assim: ô meu irmão, não precisa me matar não, é só você entregar uma adoração genuína e verdadeira a Deus, está tudo certo. Fala para ele: não precisa me matar não, meu irmão, apenas entregue ao Senhor a tua adoração. Sabe por quê? Às vezes você quer perseguir o seu irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não tem identidade. Aí você persegue o seu irmão para tentar parar ele, derrubar ele, porque a sua adoração fede diante de Deus. Eu vou falar aqui hoje, querido. Vamos lá. 120. Depois 3.000. O que aconteceu nesse intervalo? Eles foram cheios. E eu aprendo algo muito importante aqui, querido, porque Pedro não usou nenhuma estratégia para levar as boas novas. Ele apenas subiu no alto e pregou as boas novas, e 3.000 almas se converteram. A questão é que nos dias de hoje, a igreja, quando eu digo igreja, é a igreja do mundo inteiro, a igreja universal, como diz a palavra. A igreja, ela se encheu de ferramentas, se capacitou, se intelectuou, mas ela esqueceu de uma coisa. Pergunta para mim o quê? De pregar o evangelho. Por isso que hoje nós temos tantos cristãos mimados, frustrados na fé, dizendo: eu saí daquele lugar porque a igreja me machucou. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja não machuca ninguém, querido. Pessoas machucam pessoas. Por quê? Espírito de Caim. Mas quando o derramar do Espírito vem sobre nós, Ele nos capacita, e Cristo em nós é a esperança da glória. Nada pode nos parar. Por isso que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Podemos estabelecer uma delas como padrão para hoje. Se vamos estabelecer uma, precisamos buscar fundamentação na palavra de Deus. O Espírito foi prometido. Assim como temos várias profecias acerca da vinda do Messias, também temos promessas sobre a vinda do Espírito. Abra para mim Isaías capítulo 32, versículos de 15 a 20.
até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade, confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. O que eu entendo aqui, querido? Quando o derramar acontece nas nossas vidas, tudo que eu preciso e necessito já está dentro de mim. Por isso que Jesus em Lucas disse assim, o reino de Deus está em... O reino de Deus está em... Mateus capítulo 6 vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. Aonde está o reino? Uau! Então o reino não está no céu, o reino está numa pessoa. O reino está em vós. E João vai dizer, do nosso interior fluirá rios de águas vivas. É isso que o derramar faz nas nossas vidas. Ele nos coloca à beira do riacho, e na estação própria, nós começamos a produzir bons frutos, e frutos dignos de arrependimento. Coisa boa é, querido, é você precisar não plantar para colher. Você já pensou na lei da semeadura, né? Se você não planta, você não colhe. Mas na verdade, quando o Espírito Santo vem, querido, eu não trabalho, é Ele quem faz, porque se torna leve. Havia um Pentecostes nesse dia, várias nações estavam reunidas, vários povos estavam reunidos, tribos, línguas estavam diante de Deus naquele lugar, e apenas 120 receberam o derramar. Apenas 120. Nós temos aqui hoje em torno de 1.300, 1.400, 1.500 pessoas, não sei. Todos foram chamados para receber algo de Deus, mas infelizmente nem todos irão receber. Por quê? Fome, desespero pela presença dEle. Vou repetir, muitos que estão aqui não têm fome, não têm desespero pela presença dEle. Muitos vêm para a igreja hoje, querido, preocupado com aquilo que vai fazer na janta, ou quando vem para a igreja, fica no celular mexendo. Por quê? Porque a presença de Deus já não é tão importante para ele, porque ele se tornou o próprio Deus da sua vida. Quando os anjos estão na presença de Deus, eles se dobram, jogam suas coroas e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória dele. A igreja perdeu o temor, a igreja perdeu a reverência. Conversamos na hora do culto, conversamos na hora do louvor, falamos de problemas na hora que a adoração está acontecendo. Por quê? Porque talvez Jesus já não seja tão interessante, mas somente aquilo que você faz. Você está aqui? Ezequiel capítulo 11, versículo 18 a 20. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes
e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fala para o seu irmão assim: coração de pedra. Não, diga com mais fé: coração de pedra não pega fogo. Coração de pedra não pega fogo. Coração de pedra não é ensinável. Você está aqui? Próximo. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O que é para obedecer? As leis, querido. Não é aquilo que você pensa ou acha. Não é aquilo que eu penso ou acho. É a palavra. Aleluia. Coloca para mim Zacarias capítulo 12, versículo 10. Se você não gosta de Bíblia, hoje você vai ler bastante. E derramarei sobre a minha família de Davi, a família de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graça e súplica. Quantos vieram gratos nessa noite? E quantos já derramaram lágrimas de súplicas? Há uma presença aqui, amém? O Espírito Santo está se movendo, querido. E aonde ele encontrar um coração de carne, ele vai começar a trabalhar. Espírito de suicídio, como o pastor, ele orou que ele já começou a cair por terra, porque na presença de Deus ele não suporta. Onde estão os homens e as mulheres ungidas? Aleluia. É prometida a restauração espiritual de Israel, já incluindo os gentios, por meio do Espírito Santo, sobre o reinado do Messias. Isaías capítulo 11, versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Aleluia, aleluia. Versículo 2, meu filho. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá o quê? Sabedoria. O Espírito que dá o quê? O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá e temor do Senhor. É o Espírito. Quantos querem conhecimento? Quantos querem sabedoria? Então se entregue para o Espírito Santo, querido. Viva o derramar do Espírito. Quando começou os últimos dias? Quando começou? Ninguém sabe. Quando começou os últimos dias? Em Pentecostes. E nos últimos dias, Joel declarou: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os últimos dias já está decorrendo pela história. Nós estamos caminhando para a igreja, não de Atos dos Apóstolos mais, mas para a igreja apocalíptica. A igreja que vai se encontrar com o noivo. A igreja que vai dizer junto com o Espírito: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A ênfase de Jesus em Atos 1 é que o Espírito seria uma dádiva e não uma conquista. O Espírito Santo é uma dádiva e não uma conquista. Eu não conquisto o Espírito Santo. Ele é uma dádiva para todos aqueles que creram e receberam o Cordeiro.
Muitos querem ser o leão, mas poucos querem se entregar como cordeiro. Muitos querem se entregar como cordeiro. Muitos ficam encantados com o rugido do leão, mas poucos se calam como uma ovelha muda. Sabe por que muitos querem ser o leão, querido? O leão é voraz, sim ou não? Mas se ele não for cordeiro antes, ele se torna um ignorante, bruto, e só tem força física e mais nada. Jesus é o leão, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Mas antes de tudo isso, os 4 seres viventes estão diante do cordeiro. Quem é esse? Por que ele está morto? Ele é o Salvador? Apenas um cordeiro? Aí eu entendi no meu espírito. Aquele que não vai para a cruz não pode se assentar num trono de glória. E no trono branco não será mais os seres viventes e nem os 24. Aí João tem uma visão, e ele vê milhares de milhares, vários povos, tribos e nações. E ainda tem muitos que vêm da grande tribulação. A maior colheita irá acontecer na grande tribulação. A maior colheita. E eles estarão não diante mais do cordeiro, aí sim diante do leão da tribo de Judá. E eu quero te trazer uma notícia para você nessa noite. Eu e você estaremos lá. Alguns detalhes interessantes. O local da descida seria em Jerusalém, por determinação de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Havia uma ordem estabelecida: não saiam de Jerusalém. Por isso que é importante que nós entendermos quando um líder espiritual, um pastor, nos orienta acerca de alguma coisa. Permaneça, fica, vai, não vai, compra, não compra, pense bem, ore, analise. Por quê? Porque ele está sendo direcionado por Deus. Aleluia. Jesus comissionava novamente a igreja: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e a Samaria e até os confins da terra. Os discípulos resolveram esperar em oração, perseverantes e unânimes. Antes de um grande avivamento, vem graça e súplica. Antes de um poderoso e grande avivamento, vem graça e súplica. Quantos querem viver um avivamento? O quanto você tem buscado isso? O quanto o seu coração está queimando por isso? O quanto os seus olhos têm chorado por isso? O quanto? Não é o fazer, querido, mas é se tornar naquele que te chamou. Jesus, ele não veio arrastar uma grande multidão, mas ele veio anunciar o Pai. Ele veio revelar o Pai, e as multidões o seguiam. Hoje nós corremos atrás das multidões, e as multidões correm de nós, por quê? Não tem a palavra. Nós, que eu digo um exemplo, não estou dizendo que é nós aqui, amém? Precisamos voltar ao lugar de oração, ao lugar de Pentecostes, para
para que o de repente aconteça na sua vida, para que o de repente aconteça na sua família, para que o vento impetuoso sopre sobre você. Você está aqui? Os discípulos resolveram esperar. O Espírito veio num tempo determinado por Deus, assim como a vinda de Jesus. O Espírito Santo chegou a nós. Atos capítulo 2 narra o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, harmonia, melhor dizendo, unidade, o mesmo propósito, a mesma busca, a mesma sede, a mesma fome, o mesmo desespero, por mais dele, por mais dele. Por isso que eu amo o lugar secreto, porque no lugar secreto, querido, não tem aplauso. No lugar secreto não tem ninguém batendo nas suas costas dizendo que pregação. Lá não tem ninguém. Lá a gente está nu diante de Deus, e Ele nos conhece. Mas o texto diz: quando nós saímos de lá, Ele nos recompensará. O problema, querido, que muitos estão como a igreja de Laodiceia, pensa que tem tudo, mas não tem nada, está pobre, cega e nua. As pessoas gastam de 12 a 14 horas por dia de trabalho, dando todo o seu tempo a quem? A mamão. Mas não gastam uma hora sequer para que o de repente de Deus aconteça na vida dele. Ou seja, quem é prioridade para você hoje, igreja do Senhor? Quem é prioridade para você? Tem uns dois que entendeu. Entende, querido, que isso mexe com a gente, sim ou não? Ah, mas o pastor Santo tem a mensagem só cajadada. Isso aqui não é cajadada, querido, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. O problema é que as pessoas estão vivendo um romance com o Evangelho. Evangelho não é romance, meu filho. Evangelho é poder de Deus para a salvação dos povos. Aleluia. Quando e onde aconteceu a descida do Espírito Santo? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Essa era uma das 3 principais festas religiosas do povo de Israel. Êxodo 23, versículo 14, e Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, vai anunciar essas festas como ela acontecia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, provavelmente os 120 estavam reunidos em uma casa, ou poderia estar em um cenáculo. Ou seja, o que importa para nós hoje é que nós estamos reunidos num templo, unânimes, buscando e falando da mesma coisa, e o de repente de Deus virá sobre aquele que tem um coração de carne, fervoroso, queimando por Jesus. Pessoas entram e saem de igrejas da mesma forma, porque não compreenderam o Evangelho, não buscam a Jesus com toda a sua força, todo o seu entendimento, não amam a Cristo, mas fazem coisas para Cristo. Não se trata de fazer, querido, mas se trata de se tornar. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, vai dizer que nós precisamos voltar a ser a imagem e a semelhança do Criador. É o propósito de vida do cristão, a imagem e a semelhança, e somente o Espírito Santo tem a capacidade e o poder para nos levar a este lugar. Somente Ele, mais ninguém. Sobre quem veio o Espírito?
o Espírito veio sobre todos os que estavam reunidos, e todos foram cheios. Todos já eram crentes, cristãos ou discípulos de Jesus, conforme ele próprio testemunhou. João capítulo 17, versículo 8 e 9 diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e crerão que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que destes, porque são teus. Ou seja, João 17, a oração sacerdotal, Jesus está dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas todos que vieram a ele, ele revelou o Pai. Qual que é o papel da igreja? Revelar o Filho. Qual que é o papel da igreja? Revelar o Filho. Quando o Filho não é revelado, o espírito da profecia não está naquele lugar. Porque o Espírito Santo, ele tem um papel específico: revelar o Cristo ao pecador e o convencê-lo das suas mazelas. Há uma presença aqui. Jesus está se movendo. E aonde estiver um coração quebrantado, querido, e um espírito contrito, esse o Senhor os ouvirá. O problema é que nós estamos lutando sempre contra o pecado. As pessoas sempre lutam contra o pecado. Como você está, irmão? Estou lutando, amém. Lutar faz parte. Mas luta para ser santo. Como você está, irmão? Eu estou cada vez mais perto de Jesus. Irmão, como você está hoje? Eu estou cada vez mais perto e próximo de Jesus. Irmão, como está a sua casa? A minha casa está exalando bom perfume. Por quê? Porque eu decidi reconstruir o meu altar, para que o Espírito derrame fogo, e esse fogo queime continuamente. O problema é que as pessoas vivem um foguinho, e na segunda-feira já esqueceu, desanimou, está fraquinho, como diz nosso pastor. O fogo queimará no altar continuamente, querido. Os céus estão abertos. Abacuque capítulo 2, versículo 14 vai dizer, põe para nós: mas a terra se encherá do quê? Conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O problema é que nós não conhecemos. Este ambiente está carregado da glória. Mas eu sonho que um dia eu tenho orado, entre o alpendre e o altar, vai dizer o profeta, chorem os sacerdotes e os ministros, entre o alpendre e o altar, para que um dia pessoas entrarão por aquela porta, e ao adentrarem nesse tabernáculo, a glória de Deus será tamanha, que nós não conseguiremos mais ficar de pé. O homem vai sair de cena, e somente ele resplandecerá com o brilho da sua glória. Não será mais a vontade do homem, porque avivamento se trata disso, querido. Não é mais o homem, mas é a glória dele. Ele decidiu habitar naquele lugar e fazer morada. E eu creio que há uma fagulha nesse tempo, neste lugar. Mas muito em breve haverá uma queimada. Aconteceu a descida do Espírito, foi repentino.
De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Essa é a questão, querido. Quando há temor no ambiente, quando o ambiente está carregado e saturado da glória dele, o de repente acontece. Qual é o problema? O problema é que as pessoas chegam neste lugar carregadas com os seus problemas, dispersas, distraídas, desatentas, não prestando atenção no que o Espírito está movendo. E aí eles esperam mais um culto para que algo aconteça. Mas se hoje, preste atenção, alinharmos o nosso coração com o coração do Eterno, focarmos naquilo que Ele está fazendo nessa noite, dizermos: Espírito Santo, eu quero a minha porção nessa noite agora. Ele vai derramar sobre a sua vida. Será que tem fome nesse ambiente, querido? Porque Amós vai dizer que nos últimos dias as pessoas sentirão fome e sede, mas não de comida e bebida mais, mas de ouvirem a palavra de Deus. Será que está chegado esse tempo no nosso meio? Cadê a fome pela palavra? Cadê o desespero? Cadê o anseio? Será que você está saindo daqui hoje dizendo assim: eu vou chegar na minha casa e eu vou começar a comer a palavra, vou comer a palavra, eu vou passar uma madrugada inteira com Ele? Isso é desespero, isso é anseio, isso é amor pelo seu Pai, isso é o de repente de Deus. Hoje tem muita frase de efeito, querido, na internet. Hoje tem, meu Deus, tem para tudo aí. Frases de efeito, motivando o seu coração para um lugar aonde não te leva a Deus, mas te leva para o seu próprio eu. Você tem que vencer. Você não pode chorar. Levanta, anda, vai. Caminha, conquista. Tudo pode naquele que te fortalece. Mas aquele que te fortalece está longe de você faz tempo, meu filho, porque ele não te conhece, e você não conhece ele. Como você sabe disso, pastor? Me fale o seu tempo de oração, que eu direi o quanto você ama a Deus. Olha o silêncio da morte. Me fale o tempo de oração que você tem diante de Deus, e eu falarei para você o quanto você ama a Deus. Porque é impossível, querido, uma pessoa que ama a Cristo, o Senhor, não gastar tempo com Ele. É impossível. A descida veio acompanhada de 3 sinais: um som, um vento e fogo. Som para que todos pudessem ouvir, o vento para trazer a vida, e o fogo para purificar. Você quer um batismo com fogo nessa noite? Você quer um batismo de fogo nessa noite? Agora entenda, querido, o batismo de fogo é para santidade. O batismo com fogo é para purificação. Quantos querem se tornar mais santo diante de Deus? O batismo com fogo não é apenas uma experiência. Muitos querem tremer, não é verdade? Cair para lá, cair para cá, tudo certo. Mas a questão não é no seu cair, é no seu levantar. Como você vai estar depois que te colocaram de pé? Se não mudou nada, vou dizer uma coisa para você: é apenas emoção do seu eu. Você está aqui? O derramar do Espírito, querido, transforma e muda o nosso interior. Eu caio no chão, mas na hora que eu levanto,
eu vejo quem Ele é na minha vida. Eu vejo a sua beleza, eu vejo a sua majestade. Eu tenho mais sede e fome de adorá-lo, de buscá-lo, de estar com Ele. Agora, se eu cair no chão 10 vezes, aí eu chego na minha casa, ligo no jornal, ligo não sei aonde, ligo não sei o que, brigo com o cachorro, brigo com o gato, discuto com a esposa. Querido, que tipo de acho de queda foi essa? Não, querido, quando o Espírito vem, o meu corpo não suporta a glória dele. E aí, quando eu chego na minha casa, eu junto a minha família como a galinha protege os seus pintainhos, e como um sacerdote restaurado, eu começo a dizer: Senhor, o meu lar pertence a Ti. Senhor, daqui para frente a minha casa servirá ao Senhor. Senhor, eu não vou negociar princípios mais, porque de repente chegou, você está sendo purificado, você está sendo limpo pela palavra. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17: orar sem. Atos dos Apóstolos capítulo 6 versículo 4 vai dizer: o ministro maneje bem e permaneça na oração e na palavra. Tudo nessa terra irá passar, mas do céu, a única coisa que vai continuar é o clamor. É a adoração. A adoração vai continuar no céu, querido. De dia e de noite, os anjos estão declarando a sua grandeza. Cadê a igreja nessa noite? Faça uma pergunta para você mesmo, querida. Hoje, você adorou ao Senhor genuinamente? Responda para você. Você de fato veio a este lugar para adorar o Criador? Ou você ficou olhando o defeito da bateria, desafinou, não desafinou, o som não está legal, ou você nem participou, chegou no meio do louvor porque não gosta do louvor? Qual é a sua pegada, querido? Porque no céu tem adoração. Se você não gosta, lá você não pode estar. Ah, mas lá é o céu. O reino de Deus está em vós. Ele é lindo demais. Eu te amo, Jesus. Eu levanto as minhas mãos santas para te adorar e dizer que Tu és grande neste lugar. O Senhor tem chamado uma igreja forte, estabelecido estacas firmes, e as tendas têm se alargado, e a Tua glória tem enchido toda a casa. Aleluias. Primeiro, o cumprimento da promessa do Pai, conforme havia sido predito pelo profeta Joel. Segundo, foi uma consequência da exaltação de Jesus Cristo. Exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Atos capítulo 2, versículo 33. Pedro envolve a pessoa do Pai e do Filho na descida do Espírito Santo. Hoje há uma plenitude em nós. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele não habita mais em tabernáculos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu pessoas imperfeitas como eu e você para habitar. Olha para o seu irmão e vê se ele está com cara de quem está cheio do Espírito Santo. Não, olha para ele aí. Aleluia. O Pentecostes chegou, querido. O Pentecostes chegou. O primeiro grande propósito do Pentecostes era
oferecer a prova final do fato de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Isso é declarado a segunda coisa, é a grande inauguração da igreja como seu corpo. E a terceira é uma prova do fato de que essas várias pessoas que são acrescidas à igreja são membros do corpo de Cristo. Ou seja, quando nós anunciamos a Cristo cheios do Espírito Santo, diz o texto em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias. E o Senhor acrescentava à igreja todos os dias. Por quê? Porque estavam de casa em casa anunciando acerca do Cristo. Cristo. Que o homem, querido, caia por terra e o eu e o seu orgulho e soberba, e levante um altar de adoração a Ele que vive e reina para o todo sempre. Se quer se vangloriar, se vanglorie de uma coisa: em conhecer a Cristo. Aleluia.